conosco hoje falando sobre consistório, sobre possível renúncia do Papa Francisco, o doutor Felipe Domingos. Ele é doutor pela Pontifícia Universidade Gregoriana, lá em Roma, onde inclusive reside. Eu agradeço ao senhor, que é um dos especialistas em Vaticano mais respeitados da atualidade, e iniciaria perguntando ao senhor, primeiramente, o mundo católico está em polvorosa com a possível renúncia do Papa Francisco, que, ao que parece, não será agora, como algumas vozes chegaram a prever durante os meses que antecederam o consistório. Na sua opinião, o que tem de verdade nisso e o que tem de boatos, né, vaticanos? Sim. Obrigado, Dauro. Bom dia para todos que estão vendo a gente. Não sei em que horário a gente vai aparecer aí, mas obrigado pelo convite. Então, o Papa Francisco foi questionado sobre isso, aliás, né? Mais de uma vez ele foi questionado sobre a renúncia, né? E por quê? Porque, primeiro, ele teve uma queda aí da qualidade da saúde, né? A condição de saúde dele piorou nos últimos 2 anos. Se vocês lembrarem bem, aí ele teve internado, fez uma cirurgia, né, para diverticulite, e aquilo ali foi um impacto, né? Uma pessoa de mais de 80 anos, agora ele tem 85, então ele sentiu bastante anestesia, ele mesmo falou isso, e depois ele já tinha um problema do ciático, com dificuldade para caminhar, mas agora ele tem também um problema no joelho, né? E ele disse que não pode fazer cirurgia, justamente por causa da idade e da anestesia, que seria muito intensa, né? Numa pessoa aí perigosa, numa pessoa da idade dele. Então, essa primeira parte, a saúde, já todo mundo ficou um pouco assim, né? Mas e aí, o Papa tá bem, não tá bem? Ele aparece bem, agora ele continua fazendo tudo, aí ele segue a agenda, não tem nenhuma, não tem cancelado mais, teve um período que ele estava cancelando alguns compromissos, agora ele segue a agenda, uma agenda mais tranquila, de cadeira de rodas, né? A gente viu que ele até viajou para o Canadá, e ficou de cadeira de rodas a maior parte do tempo, ou com a bengala, enfim, a dificuldade para caminhar. Mas na cabeça ele está muito bem, ele fala normalmente, ele cumprimenta, brinca, então a gente vê que ele está bem, né? Agora, tem toda a questão política também, né? Então, por exemplo, quando ele marcou esse consistório agora no fim do mês de agosto, essa reunião com os cardeais em Roma, ele marcou numa época que não é comum, né? Que é o final do mês de agosto, e além disso ele marcou 2 reuniões, na segunda e na terça-feira, para conversar sobre as reformas da Cúria Romana. E ele também decidiu fazer uma visita a Áquila, que é essa cidade italiana onde houve um terremoto em 2009. Não é a primeira vez que ele volta lá, mas lá em Áquila tem o túmulo do Papa Clemente V, que foi um papa que renunciou em 1294. E o Bento XVI, quando foi lá, depois de um tempo ele renunciou. Então essa soma de fatos, né, quer dizer, será que ele está planejando alguma coisa, né? Chamou todos os cardeais em Roma, vai falar da reforma, vai em Áquila. Enfim, quando perguntaram para ele, ele falou: não, eu não tenho plano de eu não tenho planos de renunciar, eu tô bem, vou reduzir o ritmo, mas ele também deixa aberta, né, essa possibilidade. Ele fala, mas pode ser que amanhã me venha uma inspiração, que Deus me inspire de forma diferente, e não será o fim do mundo também, é normal trocar de papa, né? Então, eu acho que nesse momento realmente não tem motivo para a gente achar que ele vai renunciar. Eu acho que precisaria de um fator novo, né? Por exemplo, se ele tiver uma piora da saúde, se o Bento XVI morrer, né? Se a gente perdeu o Bento XVI, você também já acaba com essa figura do Papa emérito, né? Então, se poderia pensar, né, como fica daqui para frente esse Papa que renuncia, né? E aí o Francisco poderia talvez renunciar. Enfim, eu acho que dentro do cenário de hoje, ou o Papa pode morrer antes também, o Francisco, a gente não sabe, né? Então, dentro desse cenário de hoje, eu acho difícil que haja uma renúncia.
Agora, professor, doutor, a gente viu agora a criação de 2 novos cardeais brasileiros. O cardeal Costa, arcebispo metropolitano de Brasília, e o cardeal Steiner, que é o arcebispo de Manaus. O senhor entende que o seu entendimento sobre a criação desses novos cardeais, criando aí o primeiro cardeal da Amazônia brasileira, o senhor acha que e mais outros 18, que foram criados 20? Isso. O senhor acha que isso aí, como a imprensa diz, é um pré-conclave? Porque o Papa já tem hoje uma maioria de 80, ele tem um número de 80 cardeais nomeados por ele, no colégio cardinalício. Acho que ele estaria preparando o Sacro Colégio para uma eventual eleição de seu sucessor na mesma linha progressista que ele tem? Eu acho que o Papa Francisco, como todos os papas, né, ele traz para o colégio cardinalício aquelas pessoas com quem ele tem uma maior afinidade, ou pelo menos com quem ele acha que tem uma maior afinidade, né? Porque não é que eles se conhecem tão bem assim, né? Esses cardeais vêm de diferentes partes do mundo e a escolha é um pouco orientada por questões simbólicas, né? Vir de um lugar, aí, por exemplo, como a gente mencionou, a Amazônia, né? Vir de um país onde nunca houve um cardeal, como é o caso do Paraguai, Timor-Leste, Singapura, né? Esse cardeal de Singapura, até interessante mencionar, vai ser o único agora de etnia chinesa, né? Porque eleitor, né? O único cardeal eleitor de etnia chinesa. Então, assim, são coisas muito simbólicas. O cardeal da Nigéria, né? Ele foi um bispo que foi nomeado pelo Bento XVI para uma diocese e que não conseguiu tomar posse por 6 anos, porque ele era de uma etnia diferente daquelas pessoas que ele ia cuidar, né? E eles não aceitaram essa nomeação, então ele não conseguia tomar posse. Então agora, depois o Papa Francisco nomeou para uma outra diocese e agora o faz cardeal. Então, assim, tem uns fatores muito simbólicos nessas escolhas. E ele o Papa Francisco, ele olha para regiões mais periféricas, regiões onde a Igreja Católica não é maioria, como é o caso da Mongólia também. Ele nomeou o cardeal de 48 anos da Mongólia, onde tem algo como 1.500 católicos, é muito pouco, assim, ele dentro dessa diocese, desse território dele, né? Então, assim, são escolhas voltadas para questões que ele considera importantes. Então, as periferias, né, a Amazônia, a pobreza, o lugar, a representatividade, né, a humildade. Então, ele sempre busca também esses bispos que são mais pastores, né, menos administrador, mais pastor. Então, essa visão mais pastoral mesmo no meio das pessoas e tal. Agora, sobre a sucessão, eu acho que é mais uma consequência dessas escolhas do que algo intencional. Eu não acho que ele tenha nenhum favorito, alguém que ele está ali preparando, né, para... Até porque muitas vezes isso não funciona, né, tem aquele ditado, entra no conclave, entra papa e sai cardeal, né, então, muitas vezes quem é o favorito acaba não sendo eleito. Então, mas eu acho que ele acredita muito, assim, nessa inspiração divina, né, ele reza muito, essa influência do Espírito Santo e tal, mas essas escolhas ele faz conforme pessoas com quem ele tem afinidade, mas eu acho que a consequência disso seria, né, que a maior parte dos membros do colégio pensam mais ou menos como o Papa Francisco, ou acreditam pelo menos na visão de igreja que ele tem, e aí é natural que um sucessor siga mais ou menos a mesma linha, né? Mas há que se ponderar também, né? A gente nunca sabe o que acontece em um conclave, nós estamos falando disso hoje, mas pode acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? A gente não sabe, né? O Papa Francisco tem 85 anos, mas ele está bem, como a gente falou antes. Bem, o senhor falava sobre... Hoje no Brasil nós temos 5 cardeais. Cardeal Tempesta, do Rio de Janeiro, cardeais votantes. Cardeal Sérgio da Rocha, primaz do Brasil e cardeal em Salvador. Cardeal Scherer, em São Paulo. Agora cardeal Rocha, em Brasília. E cardeal Steiner, na Amazônia. Se compararmos o tamanho do Brasil e a importância do catolicismo no Brasil, apesar dos pentecostais evangélicos estarem aumentando, o Brasil ainda é uma grande
nação católica do mundo, o peso do Brasil aumentou, sem dúvida, mas ainda é pequeno no colégio de cardeais, não? Sim, a gente tem a maior conferência episcopal do mundo. O Brasil, acho que tem mais de 400 bispos, aí teria que olhar o número exato. É a maior do mundo, assim, nós temos muitos bispos, muitas dioceses, um território amplo, né? Então, poderia sim ter mais cardeais no colégio de cardeais. Enquanto a Itália, por exemplo, que é um país pequeno, mas por motivos históricos tem aí muito mais. E também tem os cardeais, por exemplo, os Estados Unidos, que nem é um país católico, de maioria católica, mas que também tem mais cardeais do que o Brasil. Então, sim, poderia ter uma representação maior do Brasil no colégio cardinalício. Mas, ao mesmo tempo, tentando pensar um pouco com a cabeça do Papa Francisco, né? Se a gente pensar nesses lugares onde os católicos são minoria, onde realmente não há, por exemplo, a Suécia, ou como a Mongólia, países assim, né, que não há mesmo Singapura, esses países orientais de maioria muçulmana, né, não tem essa lógica de representação numérica, né, é mais uma representação simbólica e falando também da pessoa específica, né, essa pessoa específica, esse bispo em específico seria um membro importante no colégio cardinalício. Então, é assim que o Papa acaba escolhendo trazê-los para dentro do colégio. Então, tem a questão de representatividade, mas acho que, ao mesmo tempo, há que se relativizar um pouco essa questão por pontos simbólicos aí das nomeações. Agora, doutor Felipe, o senhor falava sobre pastoral, sobre essa visão pastoral do Papa Francisco. Eu conheço de perto o cardeal Orani João Tempesta, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro, e o acompanho, já escrevi um livro, inclusive, sobre ele, e às vezes o acompanho pela proximidade em suas ações pastorais. E eu vejo muito próximo das pessoas, muito próximo dos pobres, muito próximo daqueles que são os chamados excluídos, os chamados invisíveis, né? Aqueles que estão dependentes químicos, moradores em situação de desalento, moradores em situação de rua. O senhor acha que é esse tipo de igreja, de ministério que o Dorani faz é em sintonia com a ideia do Papa Francisco de igreja? Eu acho que sim, especialmente esse lado, essa visão pastoral do pastor que está no meio da igreja, né, que está dentro que está misturado aí com as pessoas, que está próximo, né, eu acho que isso reflete, né, reflete. Eu acho que não dá para também a gente simplesmente, a igreja não é um partido, né, não dá para a gente falar, olha, esse está desse lado, esse está desse outro lado, enfim, esse é do time do Papa, esse é contra. Eu acho que a igreja não funciona dessa forma. A igreja funciona com uma lógica diferente, né? E o bispo dentro da sua diocese, ele tem autonomia, ele tem muita autonomia, aliás, né? Então, assim, ele responde ao Papa em algumas questões, mas no dia a dia, na vida, ele é quase soberano ali na diocese, né? Ele tem que governar a diocese com o seu povo e com o seu clero, com os pastores ali daquela diocese, né? Então, o que eu acho que também o Papa Francisco tem feito é de dar mais autonomia para as igrejas locais, para que os bispos daquele país ajam de forma mais colegial. Então, ele quer que primeiro a referência seja a conferência episcopal para os bispos, né? Então, que os bispos entre si, num país, estejam em sintonia, em comunhão. E o Papa representa essa comunhão e os auxilia e caminha com eles. Mas eu acho que isso é importante de se notar, que seria mais importante a gente se preocupar com os bispos estarem alinhados entre si, aqui no Brasil, o que não acontece, do que um bispo individualmente esteja alinhado com o Papa. Eu acho que, pelo menos, essa visão que o Papa Francisco tem tentado. Então, a gente deveria se preocupar mais ainda com uma união da Igreja do Brasil, né? Mais do que esse ou aquele bispo
se alinha com o Papa. Mas acredito que essas iniciativas, assim, de estar ali no meio do povo, de acompanhar, valorizar a devoção popular, porque a ideia que o Papa Francisco tem é que a igreja é o povo de Deus, né? Essa imagem da igreja como o povo de Deus. Então, que o Espírito Santo fala também no meio do povo e não só na hierarquia, né? Então, essa unidade, o pastor que caminha às vezes em frente do povo, às vezes no meio do povo, às vezes atrás do povo, né? A imagem do pastor aí de ovelhas, enfim, são várias figuras aí que têm sido usadas pelo Papa para falar do ministério dos bispos. O perdão celestino, né? Que a indulgência plenária que acontece no domingo, quando o Papa abrirá, então, a Porta Santa, né? Como fez Celestino V lá em 1294, na Basílica de Santa Maria de Colemaggio, em L'Aquila, na Itália. O senhor disse no início, eu vi o senhor também na Rede Globo, na Globo News também falando sobre isso, todo esse simbolismo dessa ida do Papa Bento a L'Aquila, depois renuncia, e agora a ida do Papa Francisco, e aí ele diz, a renúncia é uma porta aberta, que o Espírito Santo pode me inspirar a renunciar, mas não é nada certo. O senhor acredita, o senhor que é especialista em Vaticano, que seria possível 2 papas eméritos e um papa reinante? Possível seria, né? Acho que a gente fazia essa mesma pergunta para um Papa emérito, né? Quando o Bento XVI renunciou, havia essa questão, mas como vai ser isso? Um Papa emérito e um Papa reinante? Era novidade. Então, assim, possível é possível. E eu acho que, uma vez que o Bento XVI renuncia, ele deixa essa porta realmente aberta para os sucessores fazerem isso com mais tranquilidade. Foi um ato corajoso, na verdade, né? Muito corajoso. E a gente vê que ele está vivo, está bem, né? Mas está frágil. Então, se você imaginar se ele tivesse mesmo ainda sendo Papa reinante, a gente esperaria muitas dificuldades, né? Para uma pessoa tão frágil governar a igreja. A tendência é que haja, sabe, grupos de poder controlando esse ou aquele setor, ou então filtros, né? Não chega tudo no Papa, porque ele não tem condição de governar. Então, ele já sabia que isso poderia acontecer, vendo o final do pontificado do João Paulo II, que foi muito difícil, né? Nos últimos 5 anos, o Papa não tinha noção de tudo que acontecia. Isso a gente sabe do ponto de vista histórico. Então, ele quis evitar isso, né? Então, é possível que isso, sim, que haja 2 papas eméritos, mas a discussão maior que se faz agora é sobre justamente regulamentar essa imagem do Papa Emérito, essa figura do Papa Emérito, né? Eles estão agora pesquisando, a gente tem até o novo cardeal Irlanda, que é um jesuíta, um canonista, um especialista em direito canônico, né, nas leis da igreja, e uma das coisas que ele tem estudado agora é justamente isso, o Papa Emérito, essa figura do Papa, da renúncia do Papa e o Papa Emérito. Então, há uma questão, por exemplo, será que esse título de Papa Emérito é o melhor, ou talvez seja melhor chamar de Bispo Emérito de Roma, porque o Papa é o Bispo de Roma, né? Então, você teria o Papa e um Bispo Emérito de Roma. Talvez ele não tenha mais que usar o branco, volta a usar uma veste clerical, mas não a de Papa, enfim, os símbolos papais, o anel, por exemplo, que o Bento XVI usa, ele está rachado, ele quebrou o anel quando ele renunciou, né? Mas ele continua usando o anel rachado. Enfim, há uma série de questões, né? E o quanto ele pode falar, o quanto ele pode participar da vida da igreja publicamente, onde ele deve morar, né? Se ele tem que ficar no Vaticano, se ele pode morar onde ele quiser. Então, há uma série de questões que o Bento XVI ele fez como ele achava que seria melhor para ele, mas não houve tempo para ele refletir ou para que a igreja refletisse sobre isso de forma mais ampla. Mas eu acho que a tendência após a morte do Bento XVI, né, que se publique algo nesse sentido, um documento regularizando um pouco melhor essa questão da renúncia do Papa. Bom, eu quero agradecer ao senhor imensamente, o senhor que é um dos
os mais importantes especialistas em Vaticano do Brasil. O senhor vive em Roma, é professor, doutor, formada pela respeitadíssima Pontifícia Universidade Gregoriana, e assisto sempre em suas entrevistas, leio sempre seus escritos, fiquei muito honrado em entrevistá-lo. E para encerrar essa entrevista, eu gostaria de fazer ao senhor uma última pergunta. Nós estamos num ano eleitoral, sobretudo no Brasil, e sobretudo no Brasil polarizado, com direita, esquerda, enfim. E sabemos que a igreja, ou parte da igreja, tem parte do episcopado com tendências mais à esquerda, tendências mais à direita e tendências mais neutras. Como é que o senhor acha que a igreja deve se comportar? Ou qual é o desejo do Papa, se é que os vaticanistas têm essa condição de captar? Qual é o desejo do Papa no que diz respeito ao comportamento das igrejas particulares nos países em período eleitoral? Há uma preocupação, eu acho, do Papa em todos os lugares onde há eleições e tal, mas ele, até por ser também um chefe de Estado, não se manifesta abertamente sobre as eleições, sobre os resultados, enfim, né, não se envolve diretamente na política de cada país. E o que eu acho que há é um Papa muito preocupado com as questões sociais, muito preocupado com a questão ambiental, que para ele é social, né, o meio ambiente e os problemas sociais, os problemas ambientais têm a mesma origem, né, na visão do Papa Francisco. Isso ele deixa muito claro na Laudato Si. Ele é muito preocupado com as questões econômicas, enfim. É um Papa que está olhando muito para o social, sempre iluminado pela fé, né, sempre aí, por exemplo, essa questão ambiental, sempre se apresenta a criação, né, nós somos guardiões da criação, e não guardiãos, né, da criação. Não sei, agora me confundi com a... Eu também sempre confundo. Eu também sempre confundo. Vamos falar protetores, né? Então, Melhor. para o Papa Francisco, nós somos protetores da criação, né? E que Deus deixa na mão da gente, então nós temos que cuidar, né? E nós somos membros também, nós estamos dentro da criação, nós não somos os donos. Então, esses temas sociais, né, sociais, econômicos, são muito marcantes nesse pontificado, né? Ele está tentando mesmo, ele tenta pacificar, por exemplo, essa guerra na Ucrânia, lugares onde há conflito, ele tenta se envolver também. Então, ele tem uma visão muito social. Aquela encíclica Fratelli Tutti também dizendo nós temos que promover essa amizade social, e a pandemia deixou isso muito mais claro. Não dá para cada um achar que no seu mundinho vai conseguir resolver tudo. Então, essa é a visão ampla. É sim um Papa preocupado com questões políticas sociais, e eu acho que ele quer sim que a igreja fale, se envolva nas questões políticas e sociais. Mas, ao mesmo tempo, o que a igreja prega é um cuidado, especialmente dos membros do clero, esses que se apresentam mais publicamente como membros da igreja, porque todos os batizados são membros da igreja, né? Homens, mulheres, leigos, religiosos, mas o clero tem uma visibilidade maior e representa a igreja institucionalmente. Então, o que se pede é mais cuidado antes de apoiar alguém, tomar um cuidado, não, sabe, assim, não assumir posições muito radicais, porque o povo, ele tem que encontrar nessas figuras referências. Então, se um pastor, se um bispo, um padre ou alguém que tem uma posição de liderança assume um lado, né, ele exclui uma parte das pessoas que ele deveria também atender, né? Então ele não deve ele não deve tomar posições radicais, porque senão ele afasta aqueles que não estão nesse grupo, né? Então eu, por exemplo, esse bispo não me representa, mas o bispo não tem que representar, ele não é uma figura representativa, ele é o pastor de todos, de todo o rebanho. Então esse cuidado precisa ser tomado, e às vezes individualmente nós vemos que às vezes há problemas, né, de envolvimento direto ali, de apoio a um ou outro, e depois isso cria dificuldade para algumas pessoas identificarem uma posição de respeito em alguns líderes da igreja. Então é isso, sim, tem que estar no meio, mas
sempre priorizando valores, priorizando questões de forma mais ampla, né, a justiça social, a fé, a liberdade religiosa, enfim, a defesa da vida, né, temas aí que são fortes para a igreja, mas tomando cuidado de não se envolver diretamente com esse ou aquele candidato, esse ou aquele líder político. Muitíssimo obrigado, eu fiquei honrado de falar com você, com o senhor, Obrigado. Dr. Felipe Domingos, uma das mais importantes mentes contemporâneas aí do Brasil. O senhor está vivendo em Roma e um dos mais importantes aí, especialistas em Vaticano ou vaticanistas, como muitos chamam. Sorte para o senhor, Deus o guarde e até uma próxima vez. Obrigado, bom trabalho, obrigado pelo convite aí, pelas palavras. Obrigado. Abraço. Até mais, tchau, tchau.